Namastê, bem-vindos, boa noite. Estamos dando início ao nosso encontro, nosso satsang. Para quem está participando pela primeira vez, esse encontro acontece todas as terças-feiras, pontualmente às 22 horas, e termina termina pontualmente às 23. E o propósito desse encontro é facilitar a todos nós um exame, um olhar, uma expansão da visão, uma abertura, em todos os temas que fazem parte da nossa caminhada, da nossa jornada espiritual. Então, alguns amigos aqui já frequentam, esse espaço há muito tempo, que é gostoso, porque independente de qualquer lugar geográfico que a gente viva, terças-feiras às 22 horas a gente fica junto, E quando isso acontece, a primeira coisa que, pelo menos eu sinto aqui, é uma alegria muito grande. E outras pessoas estão vindo pela primeira vez, vão se acostumando, A forma da gente se conduzir aqui, lembrando, a gente faz um pequeno preparo antes, cada um faz o seu, ou seja, evitem ligar o computador 5 para as 10 e entrar online. É sempre bom, eu já abro a sala aqui por volta das 9h45, já tem a musiquinha tocando, eu fico quieto, microfone desligado, para que vocês também façam o mesmo, vão buscando silenciar internamente. Às vezes o ruído externo não é possível, Eu tenho aqui uma televisão ligada também, tem alguém assistindo o jornal lá, novela, mas internamente eu vou silenciando. E é isso que é importante. Não é necessário se isolar, mas é bom você trazer a sua atenção, o seu foco para esse momento, porque é fácil a gente se dispersar, E como esse é um encontro, eu preciso que vocês estejam absolutamente presentes. O próprio encontro exige que assim seja, porque ele é feito das nossas presenças e, se possível, 100% de presença. Então a gente ganha energia porque algo se manifesta aqui, e o que vem através de uma pergunta ajuda um monte de gente, e o que eu vou colocando também vai abrindo, Esse é o meu propósito. Esses encontros, eles são depois editados, eu preparo eles, enxugo um pouquinho e posto também no YouTube. Então existe um índice que está disponível no meu blog, e é possível você rever coisas, olhar perguntas que já foram respondidas em outros, e aprender alguma coisa com alguém que fez alguma colocação já há algum tempo atrás. Então os encontros estão disponíveis no YouTube para serem revistos, e quem sabe isso também serve como um encaminhamento para alguma coisa se abrir mais. Então a forma da gente se conduzir aqui, a partir de agora, é por meio das questões que vocês vão colocando, nessa áreazinha aqui em cima, onde tem a área de chat. O que eu vou inicialmente fazer, eu já vi que ela está presente aqui, eu vou ler tudo não, porque ela me mandou um texto grande, estava relendo ele inclusive, da Vivi. E eu não vou ler o texto todo, tá, Vivi? Porque tudo que está colocado aqui serve só para mim, a princípio, te dar uma resposta, vamos dizer assim. Então, o que você está colocando, Vivi, é a sua condição de vida, numa relação bem complexa, especialmente com a figura do seu pai. E você está dizendo que não consegue
apesar de todos os processos, apesar de estar desperta, né, estar isenta de toda uma condição de mal-estares e sentimentos ruins que te acompanham, acredito eu, desde sempre, né, desde criança, por conta dessa relação com seus pais, que não é uma relação onde a afetividade está presente da forma como todos nós precisamos, né? Então, Vivi, o que eu costumo ver nesse tipo de situação, né, porque ela é particular, sua, embora hajam outras pessoas que vivam dessa forma também, todos nós, inevitavelmente, buscamos, porque precisamos, né, é a nossa base de sustentação de todas as coisas, né, a relação com a nossa família, a relação especialmente com o nosso pai, ela nos dá um alicerce para a gente caminhar vida afora. E quanto mais sentimos apoio, quanto mais sentimos digamos assim, uma aprovação incondicional do que fazemos, de quem somos, coisa que só os pais conseguem muitas vezes fazer, pais e avós, né? Para mim isso é a base, né? Se você não tem isso, se você nasce numa família que não te dá esse tipo de condição, porque é uma condição muito especial, né? Você está numa família que faça lá o que você vier a fazer, seja lá como você for, tenha lá você as qualidades ou os defeitos que venha a ter, você se sente aprovada, você se sente acolhida, você se sente amada. Então esse é um pré-requisito para que uma existência abundante, uma existência criativa, eu sei que você é uma pessoa criativa, né? Possam ocorrer, né? E eu acho interessante quando essa condição não se encontra presente, né? Eu conheço várias pessoas que vivem esse tipo de situação, né? Vêm ao mundo, nascem e a família meio que não sabe o que fazer com aquela pessoa e vão levando, né? Vão criando a criança, não vão de fato educando, não vão acolhendo a criança, né? Que tipo de criança é essa? Que tipo de história se desenvolve a partir daí, né? Eu acho interessante porque socialmente tendemos a nos vitimizar, somos menos privilegiados em nossa escolha, né? Como se você tivesse escolhido a família errada para encarnar, né? Com tantas possibilidades, né? Um leque tão grande de seres humanos no planeta Terra, justo você vai me escolher uma família que não, né, não te aprecia, pelo menos o sentimento que está dentro de você talvez seja esse, né? Então, o que eu vejo, Vivi, é que é uma condição muito interessante. Por quê? Primeiro, eu sei que você, pelo que você me contou, você já fez constelações, você já fez os processos de cura do relacionamento, você fez todos os outros processos que estão disponíveis, inclusive lá na Manas University Índia, você é adoradora de Diksha e você está desperta. Então, trabalhos a serem feitos, ou trabalhos que existem disponíveis, acredito que você já tenha feito vários, né? Eles somam, eles muitas vezes não te trazem a solução, entre aspas, né? Mas eles somam, porque você vai sendo descascada numa série de identificações, que esse para mim é a questão mais chave, né? Quando você se olha no espelho, quando você se olha numa outra pessoa e tem a possibilidade de enxergar a si mesma, né? Você como mãe agora tem também uma nova condição, porque uma criança também te reflete os teus aspectos, e você se vê muitas vezes, vamos dizer assim, impotente ou incapaz de reverter uma situação interna, porque o mal-estar, pelo que você me descreve, permanece dentro de você e atua dentro de você. Então, o que eu acho importante, Vivi, é você examinar esse ponto onde um sentimento de desamor que está presente busca satisfação, né? Busca preenchimento. Esse sentimento que busca satisfação e preenchimento, ele está presente em todas as pessoas. Em algumas num nível mais importante, num nível mais forte, como acredito que seja a sua história, né? E em outros de uma forma mais sutil.
todos eles envolvem, no nível mais presente ou no nível mais sutil, a nossa manutenção do ego. Ego é um conceito, não existe o tal do ego de verdade. Né? Ego é uma ideia que aponta para o fato de que você, como Viviane, exista. Né? Então a gente tem que começar daí. Né? Será que você de fato existe, Vivi? Será que o Setu existe? Eu acho que não. Venho descobrindo que não. Que isto que eu identifico como sendo o Setu, que está aqui dizendo coisas para Vivi, é uma conversa de, vamos dizer assim, é quase uma conversa do eu com o eu mesmo. Né? Porque nós nos identificamos com certas coisas. Todo o nosso processo de crescimento espiritual consiste nessa realização, nessa descoberta e nessa liberação. É isso que é o nosso próximo passo. Né? Enquanto isso não ocorre, você vive com a sua biografia, com todos os eventos que te ocorreram e ainda ocorrem, sofre, sente dor emocional. E essa dor, ela não está aí porque você está sendo castigada. Essa dor está aí porque tem alguma coisa que está sendo oferecida para você aprender. Então, nesse relato que você me fez aqui, de todas as dificuldades, né, a primeira coisa para a qual eu olhei foi para o nível de identificação, né, que se desenvolveu, e eu sei que é inevitável, dos eventos, dos fatos dolorosos da sua infância, da relação com seu pai, onde, claro, né, o amor não está presente, o perdão não está presente, a aceitação também não está presente. Nem mesmo a resignação está presente. Né? O que existe é quase um estado de revolta, que muita gente sente. Né? Porque como é que pode um pai tratar assim a sua filha? Né? Como é que pode uma coisa dessas acontecer? Então, dizendo as coisas que ele diz, né, etc. Não fazendo certas coisas e fazendo outras, desde criança. Então, isso criou um forte desafio para você. E esse desafio ele só existe para você porque você está apta a dar um salto muito importante. Talvez o salto mais importante de todas as suas inúmeras encarnações. Né? Inúmeras. Então, é como se você tivesse assumido o desafio de causar a si mesmo, né, a si mesma, uma possibilidade de viver uma experiência. É como você dar um mergulho num lugar onde você não sabe o que vai ter lá dentro. Né? É como se a encarnação tivesse esse movimento. Né? Eu vou nascer dentro de um círculo familiar que não me é favorável, não é acolhedor. Né? Para que eu possa experimentar dentro dele todas as formas de rejeição mais importantes, mais dolorosas. E eu quero ver se eu saio dessa, se eu me sustento enquanto ser, se eu me sustento enquanto indivídua, se eu me sustento como luz, como consciência. Né? É por aí que eu busco ver, sabe, Vivi? Porque senão a gente vai se encaminhar para uma vitimização que de consciência não tem nada. Né? A vítima nunca traz de fato uma possibilidade de aprendizado. Né? A vitimização ela vai te levando para um estado de negação de si mesmo e desamor. E a consciência também acaba não acontecendo no nível que está disponível para você. Eu sei que eu falei uma coisa um pouco teórica, né? Mas eu estou só apontando um caminho, porque aqui a gente não vai ter como explorar isso de uma forma mais contínua. Né? A gente teria que estar fazendo outro tipo de trabalho mais prolongado, mais aprofundado e possivelmente individualmente né? Então, o que eu posso fazer aqui, viver dentro do espaço que eu tenho e do tempo que eu tenho, né? Nós temos praticamente 50 minutos para explorar várias questões, é você dar uma examinada, se você ainda não o fez,
se você já fez uma aprofundada nesse exame, né, o que você é instigada a se tornar, né, se você não atribuir ao seu pai em especial e à sua mãe também todas as limitações com as quais você se depara, como se eles fossem os culpados de você ser o que é, de você ser ou não ter o que você acha que devia ter e não tem, e coisas assim. Tá bom? Eu conheço um pouco de você, eu conheço a sua coragem, né? Eu conheço a sua força, então vamos por aí, né? Tá bom, Vivi? Oi, Júlia. Setu, você pode falar sobre a Suprema Luz, como devemos chamar a Diksha agora? Na verdade, a gente vai continuar chamando a Diksha de Diksha, né? Para quem não sabe o significado, Diksha é uma palavra em sânscrito e ela significa transferência de energia sagrada. Ela não é o nome da energia. Diksha é esse movimento, porque a Diksha ela tem essa propriedade, ela é transferível. Não só ela é transferível enquanto energia, porque qualquer fio faz isso, né? A gente liga um fio e passa energia de uma coisa para outra. Então, a Diksha, ela é energia divina, ela é energia sagrada. E ela é transferida pelas mãos. E assim vai continuar sendo até que algo mude. Mas, por enquanto, continuamos a ser doadores de Diksha e continuamos a ser transmissores da Diksha, quer seja pelas mãos, quer seja por intenção, como a nossa amiga aqui está pedindo, quer seja através de eventos como a Oneness Meditation. Também recebemos Diksha de páducas, que são umas sandálias de madeira ou de prata. Recebemos Diksha de imagens. Então, o que mudou de uma semana para cá, mais ou menos, foi o nome que se dá à fonte da qual recebemos Diksha. Então, para quem já é doador de Diksha há mais tempo, já recebeu Diksha há mais tempo, já se acostumou a ver presente nos espaços de Diksha a imagem que chamamos de Srimurti, que é uma imagem de Ama e Bhagavan, né, deste casal de avatares que são os responsáveis pelo fenômeno que se manifestou. O nome deste fenômeno também sofreu uma mudança e passamos a chamá-lo de fenômeno Kalki, que é algo que faz parte da cultura, especialmente da Índia, onde uma presença luminosa, uma presença de consciência, vem se manifestar numa determinada época e repetidamente, já há muito tempo, mais de 900 anos, com o objetivo de trazer mudanças e transformações para todos os seres humanos. Esse é o assim chamado fenômeno Kalki. E tínhamos até pouco tempo uma imagem representando Bhagavan, o nosso avatar, numa roupa amarela, linda, e como símbolo desta manifestação. O que ocorreu em 89 e também na infância de Bhagavan é que, para que todo esse processo acontecesse, ele teve visões, ele teve vamos dizer assim, uma manifestação de uma bola dourada. Mais adiante, em 89, o filho dele, porque eles tinham uma escola, o filho dele recebeu esta mesma manifestação e foi contar para o pai. Era uma criança. E na interação do pai e da mãe com este menino, chamado Krishnaji, houve a possibilidade desta bola dourada ser transferida de uma criança para outra. Então consideramos que esse foi o momento onde a Diksha foi transmitida, foi transferida de uma criança para outra. De lá para cá, de 89 para cá, ela se tornou parte aí da civilização humana, porque não tem um lugar aí no mundo que não hajam doadores de Diksha dando Diksha. O que vem acontecendo
recentemente, é que, ao invés de recebermos a Diksha exclusivamente pelas mãos, ou numa One's Meditation, por exemplo, passamos a receber a Diksha também de uma imagem que até a semana passada chamávamos de orbe dourado. Espero que vocês consigam ver mais ou menos quem nunca viu, né? Essa é a imagem do que chamávamos até há pouco de orbe dourado. Nas sessões de Diksha ela fica disponível bem grande nos espaços, e já de um mês para cá, 2 meses para cá, passamos a receber a Diksha desta chamada imagem que chamamos de orbe dourado. E a partir da última semana, porque tudo é mudança, tudo muda muito rapidamente, deixamos de chamar esta imagem de orbe dourado e passamos a chamá-la, ela se chama, nos referimos a ela agora como Suprema Luz, ou Luz Suprema, não sei na ordem da coisa, mas vamos chamá-la de Suprema Luz, né? Então é isso que mudou, Júlia, né? A imagem permanece a mesma, lembrando que ela não é meramente uma foto ou uma pintura, ela é sim um registro que é vivo. Além dela ser uma imagem, parece que é, porque está impressa, né? Ela tem o poder de emanar energia. E esta energia é a fonte da Diksha, é da onde a Diksha vem, né? Não é que ela é a Diksha, é da onde a Diksha vem. Ou seja, estamos acessando mais diretamente a fonte de todas as coisas, a fonte da presença divina, né? Antes dela se manifestar como Diksha. Antes dela se manifestar por meio de avatares e por inúmeros outros meios que ela se manifesta, né? Tá bom? Então, o que houve foi uma mudança na maneira da gente denominar. Mas nós não somos doadores de Suprema Luz. Tá bom, Júlia? Nós somos doadores de Diksha. E recebemos a Diksha da Suprema Luz quando temos esta imagem disponível, ou nas sessões de Diksha, ou individualmente. Tá bem? A gente vai tendo que se acostumar, porque na Oneness as coisas mudam o tempo todo e muito rapidamente. A gente mal começou a aprender a falar a palavra orbe dourado, já mudou de novo, né? E o legal é isso, né? Que as coisas não permanecem iguais e previsíveis sempre. Para algumas pessoas é sempre um pouco difícil lidar com o que não é regular, né? Ou com aquilo que não tem uma forma constante de existir. Muita gente entra em sofrimento com isso, eu sei disso, né? Mas é importante que a gente se lembre que quem gosta de viver um programa fixo, né, é a mente. A mente sempre funciona dentro de uma forma onde as coisas possam ser previstas, onde haja previsibilidade, né? A mente sempre busca referências do passado e as projeta para o futuro. Isso sempre é uma condição na qual não nos é possível estar presentes. Então, essas mudanças na forma como as coisas se manifestam são muito interessantes, porque elas quebram essa forma de certezas com as quais a gente está acostumado a conviver, né? A mente precisa de certezas, a mente precisa saber exatamente o que vai ser daqui a pouco, como é que vai ser, o que vai ser amanhã, como vai ser, que horas vai ser, que nome vai ter, que horas começa, que horas acaba, etc, 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 né? Mas a vida não tem esta dinâmica, a vida ela flui de uma outra forma. Se você percebe que você tem sofrimento com as coisas rígidas, né, dá uma examinada o quanto você está depositando toda a sua energia no funcionamento automático da sua mente. Muita gente está numa condição assim, né? Então, vai se acostumando que a vida não é previsível, que as coisas que ocorrem de uma forma sempre nova, sempre renovada, e que vivemos um tempo onde essas mudanças estão aceleradas.
né? Antigamente levava 100 anos para acontecer alguma coisa, depois acontecia outra mais 150 depois, aí levava mais 200 para acontecer outra, né? Agora não, agora em 7 dias o que era já não é mais, né? E às vezes o que era de manhã, de tarde já não é mais daquele jeito, ou seja, é isso que faz com que muitos de nós entrem num processo de sofrimento, porque parece que a gente não dá conta de tanta mudança, né? Mas é como as coisas estão sendo, e sem entrar de novo nas queixas, temos a sorte e a graça de estarmos vivos num tempo assim, né? E que somos capazes de acompanhar. Temos as condições de acompanhar. Então, tudo aquilo que era trágico, né? De repente, porque estava mudando toda hora, nossa, mas era de um jeito, agora não é mais, está tão acostumada das coisas serem assim, agora não são mais, que pena, a gente lamenta, né? A gente tem que se acostumar que vivemos numa época onde as mudanças são características desse tempo, vivemos um tempo de mudança de era, e a Diksha, em última instância, vem nos facilitar crescer e aprender nesse período e ajudar outras pessoas a crescerem e aprenderem também. Tá bom, Júlia? Márcio de Barros. Olá, existe caridade? Por que você está perguntando isso, Márcio? Existem coisas que podemos chamar, né, dessa forma, mas caridade, eu não estou acostumado com essa palavra, viu, Márcio? Ela é uma palavra mais ligada a ações dentro do cristianismo, né? Pessoas caridosas, né? E eu não tenho exatamente esse perfil, né? E também não sou cristão, então eu não estou acostumado com todos os significados que abrangem literalmente essa palavra, né? Então, sim, existem estados onde você, por ser, vamos dizer assim, detentor de certas coisas, se veja em condições de doá-las. Então, caridade, se eu for examinar um pouquinho aqui com você o significado, para mim é isso, né? Você tem algo que o outro não tem e você compartilha o que você tem porque para você é demais, né? Então, se você está diante de uma situação onde você presencia algo que você pode agir para mudar, Deus vai te usar, vai usar as suas mãos, vai usar a sua condição física, financeira, espiritual, para ajudar uma outra pessoa. Para mim, talvez caridade seja uma coisa assim, né? Eu não gosto muito dessa palavra porque ela tem outras conotações, né? Por exemplo, vira um adjetivo, né? A pessoa é caridosa, né? A pessoa é bondosa, não, ela é caridosa, né? Provavelmente a pessoa caridosa nem seja tão caridosa assim e age muito mais, talvez inconscientemente, né? Para encontrar o cantinho dela no céu, porque tem medo do inferno, né? Então ela se torna uma pessoa caridosa quase como uma obrigação moral. Não que de fato o coração dela esteja envolvido nisso, não que ela tenha consciência até desse processo todo, né? Então esse tipo de caridade existe, né? Mas não tem nada a ver com espiritualidade, no meu sentir, no meu entender, né? Então isso existe sim, pessoas que fazem coisas, né? Acreditando que estão sendo caridosas, mas eu acho que vale a pena a própria pessoa checar se ela está sendo íntegra, né? Ou se ela está de fato fazendo alguma coisa pensando no retorno, né? Um retorno que pode ser simples, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, então eu vou fazer coisas boas, né? Vou ajudar as creches, eu vou ajudar os pobres, né? Eu vou fazer coisas que socialmente me deem façam com que eu chegue em casa e me sinta como tendo cumprido uma missão de ter ajudado muita gente que estava necessitada, que estava em dor, né? E está tudo certo, né? Mas se a pessoa é caridosa, de fato, esse ponto, Márcio, eu não sei, né? Eu não sei. Eu
Eu venho de uma relação muito longa com o mestre Osho, de quem eu sou discípulo e com quem eu convivi na Índia, né? E o Osho, ele dizia, né, desculpe se eu for ofender alguém aqui, né, mas ele dizia assim que um dos piores seres humanos que tinham lá na Índia, realizando trabalhos na Índia, era uma senhora chamada Madre Teresa de Calcutá, né, e que, né, mas ele descascava ela diariamente, porque para ele ela era a maior de todas as hipócritas, né? Então ela tinha uma ação com instituições, onde ela expressava racismo, né? Ela escolhia muito bem quem ela ia ajudar e quem ela não ia ajudar. Ela não tratava exatamente muito bem as pessoas que ela dizia ajudar, né? Então tem muita história, né? Mas a Madre Teresa é considerada aí como um símbolo máximo, né, de doação, de viver para os pobres, de viver para as crianças, etc., né? Então, todas as coisas, a gente está vivendo num tempo assim, né? Basta ligar aí a televisão para ver o que está acontecendo com o nosso país, como certas coisas também estão sendo apresentadas, né? O outro lado das pessoas. A palavra caridade, para mim, ela é delicada, delicada. Então, sim, a gente ajuda as pessoas, e se a gente puder ser íntegro e examinar o porquê que o fazemos, né? Talvez ser íntegro significa ser muito, muito, muito honesto com você mesmo para ver o que está por trás de uma ação sua. Nos cursos de formação para doadores de Diksha, a gente conta a história de um cirurgião, um neurocirurgião, que estava diante de um paciente. Ele nunca havia perdido um paciente. Ele era um cara que salvava pessoas em cirurgias muito complexas. E ele era muito conhecido, ele era muito famoso. E ele dizia que fazia cirurgias dele, ele trabalhava a serviço de Amitabha, né, que um bisturi na mão dele era manuseado por Amitabha. Então ele salvava muita gente. Até que um dia surgiu um paciente jovem lá, não sei se ele sofreu um acidente ou o que foi, não lembro mais, e ele fez uma delicada, né, cirurgia no cérebro, uma neurocirurgia. Elas sempre são delicadas, né? E a família esperava lá na sala de espera, família grande, que era dependente desse jovem, né? Dependente, ou seja, se ele virasse um vegetal, né, não fosse, entrasse ou morresse, a família estaria em sérios problemas. Então, esse neurocirurgião terminou a cirurgia, ele sempre foi brilhante no que fazia, ele sempre foi bem sucedido, nunca uma cirurgia dele deu errado. No entanto, o paciente dele deitado ali na maca não acordava mais. Estava entrando em coma e não acordava mais. E o cara ficou desesperado. Ele ficou desesperado, né? Ele começou a fazer uma prece, uma vez que ele é discípulo de Amitabha, ele começou a pedir, né, desesperadamente para que esse rapaz despertasse do coma, despertasse da anestesia, porque afinal de contas a família dele dependia dele, e estavam todos esperando ali. Seria uma tragédia para a família se esse rapaz não voltasse bem, não voltasse à vida, né? Então, a primeira prece que ele fez foi nesse sentido, né? Que as coisas acontecessem pelo bem da família, né? E pelo bem do próprio rapaz. E nada, o rapaz não saía do coma, ele permaneceu inconsciente ali na mesa, e obviamente não ia poder ficar ali para sempre nesse estado, né? Ele estaria praticamente morrendo. Então, ele numa segunda prece que ele fez, este médico, ele se deu conta, né, de que mais importante do que a família ter o rapaz de volta era o prestígio dele. Porque se ele perdesse este paciente, o reconhecimento, né, ele como uma celebridade médica dentro do hospital, que o tinha lá com uma sumidade dentro da área,
estaria seriamente comprometido, né? Como assim, né? Toda a fama, todo o nome que ele construiu durante tantos anos se perderia caso ele perdesse esse paciente. E aí ele se deu conta de que ele estava mais preocupado com a situação dele próprio do que de fato com a situação da família. E no momento em que ele se deu conta e pediu, né, para que o rapaz não morresse, porque senão ele perderia o bom nome construído com tantos anos trabalhando como cirurgião, aí o rapaz acordou, né? Então a gente usa esse exemplo porque é um exercício de integridade. Muitas vezes as nossas ações, consideradas boas ações, né, ações caridosas, elas visam apenas o nosso próprio engrandecimento, né? Só que a gente disfarça isso, a gente reverte isso, né? A gente acha que está ajudando a humanidade, que está ajudando a família, que está ajudando os animais, que está colaborando para a natureza, que está lutando pela paz do mundo, né? Que está salvando o planeta Terra. Nós nos imbuímos de uma ação, mas o que está por trás mesmo é o nosso próprio, a nossa necessidade de reconhecimento como sendo alguém que está fazendo algo grandioso, né? Porque a gente se sente pequenininho, né? Estou usando um exemplo aí, né? A coisa da caridade, muitas vezes ela me tem esse aspecto, sabe? Parece que é um monte de gente fazendo alguma coisa, mas não com o objetivo para o qual ela se destina, e sim para o próprio reconhecimento e engrandecimento da própria pessoa que está sendo caridosa, né? Aí quando vai por aí, obviamente que isso não é caridade, né? Isso é um jogo de ego dos mais comuns, por sinal, né? A gente vê isso na política em especial, mas vem em tudo quanto é área, né? Onde pessoas fazem coisas pelo bem do país, pelo bem da cidade, pelo bem do bairro, pelo bem do clube, pelo bem da igreja, pelo bem dos pobres e por aí vai, né? Essa é a minha radical opinião, tá bom, Márcio? Oi, Helena. Helena Castelo Branco. Namastê. Qual a melhor forma de agradecer ao divino por uma bênção recebida ou quando queremos demonstrar nossa gratidão? Podemos simplesmente nos voltar para o orbe e fazer um gesto? Pode, desde que o seu gesto venha pleno de significado, né? Então, a gratidão, ela nem precisa exatamente de uma manifestação externa, né? O importante é você ter um reconhecimento interno de que houve uma bênção, né? Você recebeu uma graça, você foi agraciada em algo que você está buscando. Então, esse sentimento de gratidão é o que é mais precioso, porque muitas vezes a gente não tem, né? E nós somos presenteados e agraciados o tempo todo, mas a gente não agradece, né? É como se isso fosse obrigação da natureza de nos dar tudo o que nós precisamos, né? A gente não entende ou não reconhece que está sendo agraciado, momento a momento, com o corpo que tem, com o coração que bate, com a nossa respiração, com a nossa possibilidade de ver, com a nossa possibilidade de ouvir, com a nossa possibilidade da gente, né, expressar o que quer, de termos amigos, de pertencermos a uma família, de termos filhos, de sermos saudáveis, de quando estamos doentes obtermos curas. Como é que se dá tudo isso, né? Como é que se dá, né? A vida é muito misteriosa e o tempo todo estamos sendo presenteados. Então, quando há um reconhecimento desse constante cuidado, dessa constante e permanente proteção que cada um de nós tem, né? A gratidão, ela é uma expressão do coração. Ela não precisa de gestos. Claro que o gesto ajuda, né? Ele expressa algo que vem de dentro, mas ele tem que ser espontâneo, né? Ele tem que ser espontâneo, tá bom? Eu não gosto de fórmulas que não tenham significado. Então a gente se ajoelhar, fazer sinal do que seja, o namastê ou outros, né? Mas você está pensando em outra coisa, você só está no automático, isso para mim não tem valor nenhum. Então para mim o que tem valor é o sentimento
interno. E a forma de você expressá-lo, que ela seja natural, né? Você pode colher uma florzinha e colocar diante da imagem do seu divino. Você pode... Outro dia alguém foi até Narayane, semana passada, ela compartilhou uma coisa assim, né? Ela foi tomar um café numa padaria e na hora de passar pelo caixa ela viu lá aquelas caixinhas que ficam nos caixas de padaria, cheio de docinhos e bombons, né? E ela comprou 2 bombons ouro branco, mas não foi para ela comer, foi para ela dar para o divino. Então esse foi o que ocorreu na hora que ela estava pagando o café dela no caixa da padaria. Então esse tipo de gesto, né, que não é automático, que é porque você viu uma coisa e você quer dar para o seu divino, porque ele te concedeu algo que você quer, e daí você se sente grata e você quer retribuir, né? Essa é a beleza dessa relação, tá bom? Não cria uma fórmula correta de fazê-lo, porque, né, todas as formas de expressão da gratidão são válidas, todas elas, todas elas. Elas podem ser expressas ou elas podem ser internas, né? Oi, Ana Clara Muyaler. Falei errado teu nome, né? Muyaler. Se tu gostaria que saber um pouquinho mais sobre Shambhala na Oneness, do que se trata e onde se localiza. Shambhala é o campus da Oneness, tá bom? Shambhala é um processo. As pessoas que vão para Shambhala ficam residentes no GC2, tem uma área do GC2 lá no mesmo prédio que as outras pessoas, tem um andar ou 2 nos prédios do GC2, onde as pessoas ficam hospedadas. Shambhala é um processo que não tem começo nem meio, muito menos fim. Você vai para lá a qualquer dia, a qualquer momento, e fica lá de um dia a para sempre, como você quiser, né? Então, é um processo onde são oferecidas as meditações, idas ao templo, processos, eu acredito que sejam mais simples, porque eu ainda não fui para Shambhala, eu não sei te descrever o que acontece lá. Ontem tínhamos um amigo presente na sessão de Diksha, que acabou de chegar de Shambhala, e ele ficou um dia só, né? Ele relatou um pouquinho, já na semana anterior, o que ele viveu nesse um dia de Shambhala. Ele ficou 7 dias fazendo o processo lá, e depois ficou um dia na Shambhala, antes de vir embora para o Brasil. Então, é isso, né? Shambhala não é um lugar físico, embora existam representações místicas de um lugar chamado Shambhala, que é um enorme templo, praticamente igualzinho o Oneness Temple, né? que existe numa outra dimensão, e é visível em algumas regiões aí do planeta, né? E isso é uma coisa mística bem antiga, né? O templo de Shambhala. E pessoas que vivem nesse templo, mas isso não é nessa dimensão, nessa terceira dimensão aqui que a gente vive, né? E o Oneness Temple, ele tem todas as características de Shambhala, né? Mais do que isso, eu não sei. Agora, hoje falamos a respeito do processo Shambhala, onde as pessoas que vão para lá usam uma roupa, uma roupa de um vermelho, esqueci o nome do vermelho, enfim, uma roupa meio brilhante, entre o rosa e o vermelho, né? Uma roupa brilhante, longa, se destacam por causa disso, porque todo mundo usa a mesma cor, uma espécie de um hobby, né? E vivem lá, né? Você pode, não tem pré-requisito, eu acho que não tem nenhum pré-requisito, não sei se você já tem que ter feito algum processo antes, acredito que não, basta ir para lá e participar. O dia que você chega e começa, pode ser qualquer dia, né? E pode ficar lá o tempo que você quiser. Então, na minha última ida à Índia, em dezembro, eu tive um encontro pessoal com o Bhagavan, e ele me solicitou que eu incentivasse as pessoas a irem para Shambhala, né? E para que elas ficassem lá por volta de 3 meses. O que Bhagavan me explicou, pessoalmente, foi isso, né? Que nos processos que ocorrem lá na Oneness University de 21 dias, nos módulos de 7 dias,
que estão ocorrendo atualmente e no Jornada, né, nos dois, Jornada 1 e Jornada 2, que vão acontecer em novembro e em dezembro, são processos também de 21 dias, mas são corridos, né, tem que permanecer o tempo todo lá. Ele, Bhagavan, disse que era muito difícil a Oneness, de fato, trabalhar com uma pessoa que vai e fica 21 dias lá e é desenhado um processo para ela viver, como esses que você viveu também lá. Né? E que na Shambhala eles teriam, a Oneness University, a condição de dar aos participantes tudo aquilo que é dado aos monges que lá vivem, aos guias. Né? E eu não sei do que se trata, mas eu só sei que é uma rotina intensa, de se acordar muito cedinho, né, de já se fazer as meditações, depois de ir para o templo, ficar em meditação no templo também, mas você não vai passar por processos como os que são dados nos cursos. Né? Você vai viver lá uma rotina, rotina que não é rotina, né? Mas você vai viver uma rotina diferente da que se vive quando você vai especificamente passar por um processo de 21 dias. Porque você pode ficar lá meses, né? Tem um custo de $70 por dia e basta ir e ficar. Esse é o processo Shambhala. Tá bom, Ana? Oi, Lúcia Sant. Setu, ultimamente a ON tem me tocado de maneira muito intensa. Até o anúncio da Oneness sobre Ricardo Cury me tocou profundamente. Estamos em uma conexão mais poderosa? Estamos, com certeza, Lúcia, tá? Porque a gente está caminhando rápido, né? E o que significa caminhar? Significa um processo de abertura, de sensibilização, de desidentificação, como eu comecei falando aqui hoje com a Vivi, né? em que você vai mais rapidamente sentir, mais rapidamente não, mais intensamente sentir o que está se passando com uma outra pessoa, quer seja uma coisa boa, quer não. Se você está diante de uma pessoa que está em dor, você vai sentir essa dor também de uma forma intensa. Se você está diante de uma pessoa que está se expandindo, né, está encontrando alegria, está encontrando uma realização, você também vai sentir. Esse é o início de um processo, vejo eu, né, do que é de fato estarmos em unidade. Né? Quando você, enquanto pessoa que não existe, acredita que tudo acontece só com você, vai desaparecendo, esta ideia de um eu separado vai se dissolvendo, e a percepção de que você está conectada a tudo e a todas as coisas vão se tornando uma verdade para você. E você começa a viver isso momento a momento. Então, numa Oneness Meditation, claro, você vai sentir mais forte. Numa notícia a respeito, uma boa notícia, né, a respeito de alguém que ganhou um presentão, né, você também vai sentir. E outras coisas mais. Uma das características do estado de unidade, que é um estado de consciência, não é uma coisa, não é um estado político da gente se comportar, né, somos todos um. Não, isso aí não é bem verdade, né? Cada um está olhando para o seu, ninguém sente de fato, né, o somos todos um. Mas de fato somos todos um. Né? Mas você não vai deixar a porta do seu carro aberta, você não vai deixar a porta da sua casa aberta. Se alguém pegar uma coisa que é sua, você vai reclamar. Né? Se alguém invadir a sua área, você vai fazer de tudo para botar ela para fora. Então, a percepção de que você e o outro são a mesma coisa e que tudo que acontece com o outro te afeta e vice-versa, né? Tudo aquilo que afeta você afeta os outros também, vai se tornando uma verdade, né? Uma realidade. Quando todos nós estivermos vivendo nesse estado, o planeta vai estar literalmente transformado. Né? Por enquanto, a gente vai descobrindo essas coisas. Né? Nossa, né? Está acontecendo uma coisa e eu estou sendo tocado por ela. Né? Hoje houve mais um, né? Horroroso ataque na Bélgica. Né? Morreram 20 pessoas no metrô
e morreram mais, acho que 13 pessoas, acho que no aeroporto. Imagina, você indo embarcar, se despedir da sua família e tudo explode, né? E você é cuspido janela para fora de um aeroporto com tudo, né? E fumaça e gritos, e você só estava indo viajar, né? Então, quando eu vejo uma notícia dessas, quando eu acompanhei uma notícia dessas, eu senti essa dor, né? De você estar indo e nem decolar, né? Você morre ali mesmo, né? Mesma coisa no metrô, que eu acho que é uma sensação ainda mais claustrofóbica, né? Você está embaixo da terra e a coisa estoura, explode e você, né? E você nem volta para casa, né? Então, esses eventos que são chocantes, né? Dada a violência, dada a agressividade, que estão aconteceram hoje na Bélgica, óbvio, a gente sente, né? Porque o que está acontecendo com cada um ali tá nos afetando, né? Eu, inclusive, me coloco no lugar daquele que cometeu o atentado e foi morto também, né? Então, onde que essas pessoas estão, em que estado elas estão, né? O que está acontecendo com elas? Porque essas coisas só estão acontecendo porque a gente também está junto nisso, né? A gente também está junto nessa violência. De uma outra forma, mas a gente está junto. Nada acontece no planeta que não seja uma expressão do que se passa dentro de cada um de nós, né? Às vezes é uma violência muito mascarada, né? Você se agride, né? Não agride nenhuma outra pessoa, né? Você é violenta consigo mesma. Isso vai explodir lá na Bélgica, né? Ou em outros países. E você lendo a notícia acha que não tem nada a ver com você, mas tem, né? Então, isso está mudando. Aos poucos, a gente vai se dar conta de que além da gente precisar curar as nossas próprias dores, para que elas não virem violência, não gerem violência, né? E que isso se torne também um processo coletivo. Para isso que a gente dá Diksha, para isso que a gente faz as One's Meditation, né? É uma forma de buscar a cura para essas situações. Mas nada está separado de quem a gente é e de como a gente é. Todas as coisas estão juntas. E o que está acontecendo com você, Lúcia, não está acontecendo só com você, né? A gente está se tornando mais preparado para lidar com as situações do mundo e para intervir nelas, né? Trazer cura, né? Se curando e ajudando outras pessoas a sentirem menos dor, a se liberarem do sofrimento. É isso que a gente está fazendo aqui. Oi, Eliana Rodrigues. Boa noite. Eu queria saber o que significa Golden Age Partners, da One's University. O curso de Partners, ele é um curso bem especial, diferente dos outros cursos que costumam estar disponíveis lá, né? E o curso de Partners, a princípio, está aberto a todas as pessoas. Acho que ele é tipo bimensal, eu não tenho certeza, ou trimestral. Então, ele acontece regularmente. O Partners. E ele é dividido em 3 semanas. Ele foi desenhado dessa forma para atender a pessoas que não podem passar um mês lá. Então, ele é um curso muito intensivo, onde em 7 dias você desperta. Já nos primeiros 7 dias que você está lá, você tem o seu despertar. Se você puder ficar 14, ótimo. Se você puder ficar os 21, maravilha, né? E uma vez que você se torna participante desse curso, você vai ter, enfim, isso é uma outra história, mas você vai ter assegurado um estado de Siddha Yogi num prazo de 18 anos, né? Mas isso é outra história, não vou nem entrar nisso aqui agora, né? Uma das características do curso de Partners é o valor. É um valor alto, o voto é de $5.000 por semana. Então ele não ele não é acessível a todas as pessoas, né? Dado o custo dele, mesmo para quem não é do Brasil, para os europeus e para os americanos,
eu vejo que não é tão fácil para eles investirem esse montante para permanecer 21 dias na Índia, né? Ainda assim, todo mês eu recebo aqui os relatos, a cada 2 meses, de pessoas que estão indo fazer o Partners. Temos vários brasileiros, né? Temos vários brasileiros que já foram mais de uma vez. Naranhama está indo, acho que pela 3ª vez. Tem outras pessoas que já foram 2, como Elô de Campinas, e tem outras que eu não conheço, mas eu acompanho quem está indo fazer o Partners, né? De modo geral, são pessoas que acabam voltando muito comprometidas com um projeto maior de transformação das coisas. E elas têm os meios de fazê-lo. Então o Partners está especialmente desenhado para pessoas que têm a capacidade, né, ou melhor dizendo, a condição de agir, de atuar planetariamente de uma forma mais significativa, inclusive materialmente, né? Pessoas que têm a condição financeira para isso e têm a disposição energética para fazê-lo também. Então é um curso muito bonito, que é assim. Aí surgiu mais um curso, mais um processo, que é o Golden Age Partners, cujos detalhes eu não tenho. Eu sei que temos 2 brasileiros aí que foram selecionados agora, um é o Hilário Trigo, o outro é o Ricardo, e é um grupo, é um trabalho que vai se limitar a 700 pessoas, que da mesma forma tem uma condição aí de trazer mudanças de uma forma bem real, né? E esse curso, eu acho que ele ainda não aconteceu. O Golden Age Partners, eu acho que não houve um brasileiro ainda que tenha participado dele. Se for o mesmo, tem. Mas se for um novo curso, eu ainda não sei exatamente do que se trata, né? O curso de Partners, sim, e já temos vários amigos que participaram dele, né? Tá bom? O que a gente tem é a notícia bem recente, né, dessa semana aí, dos dias atrás, porque o Golden Age Partners não vai quem quer. Você precisa se submeter a uma avaliação para poder ser selecionado para isso. E temos aí os 2 brasileiros que foram, né? É uma grande notícia para a gente. Então tá bom, queridos. Eu vou me preparar para fazer a Oneness Meditation agora. Para quem nunca participou, é uma transferência de Diksha através dos olhos. Vai acontecer dentro de aproximadamente 10 minutos. Passando um pouquinho das 11. Então, 11h15 em ponto, eu reabro novamente o live stream, talvez um pouquinho antes já, e vocês vão estar recebendo uma Oneness Meditation através do meu olhar e da minha presença. Tá bom? Procurem participar dela inteira, ela dura por volta de meia hora, começa às 11h15 e termina 15 para meia-noite. Depois, até meia-noite, deixo uma musiquinha tocando e relaxa, ouve, deixa que as coisas sejam integradas, porque aqui eu falo rápido, falo muita coisa, porque eu estou correndo quanto tempo, né? E essas coisas precisam se assentar dentro de cada um, precisam se materializar também, se cristalizar e se manifestar dentro da consciência de cada um. Então a Oneness Meditation, ela não é uma outra coisa, ela é parte aqui do encontro, mas eu faço eu não sigo aqui agora fazendo uma porque esse nosso encontro aqui ele é em português e tem muita gente aí mundo afora que gosta de participar da também. Como ela é em silêncio, né, não preciso falar nada, eu faço então um segundo convite para sites fora do Brasil também, para que outras pessoas que tenham vontade de participar da participem. Bom, por isso que é feito separado, mas é parte do encontro. Então, namastê, obrigado pela presença, pelas perguntas lindas, e namastê, até daqui a pouquinho.